E aí, tudo bem? Eu sou o Lincoln e eu sou coach. E hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Não tem aquela prova que você se preparou, aquela prova de concurso, que você estudou com afinco, mas que o resultado não foi aquilo que você esperava? Quando você chega lá, você percebe que foi bem aquém daquilo que você planejou. E aí bate aquela frustração, né? Aquela sensação de fracasso. E é exatamente nesse momento que você precisa ter um cuidado. Ô Link, qual o cuidado? O cuidado é com a voz que vem imediatamente após o fracasso. É isso que diz o Tim Gallwey no seu ótimo livro O Jogo Interior do Tênis. E ele trata o livro inteiro de vozes da luta entre dois seres que existem dentro de nós. Um ser que é o nosso ego, que fica o tempo inteiro analisando o comportamento do ser dois, que é o nosso corpo, né? O nosso sistema. E ele percebeu isso nos jogadores de tênis. Ele é tenista, treinador, e ele percebia então que quando um jogador de tênis ele estava ali dando uma rebatida, quando ele errava, ele mesmo franzia a testa em tom de reprovação e falava consigo mesmo: poxa, mas que jogada foi essa? Nossa, mas que péssima rebatida. Então ele percebia que se ele estava falando com alguém e não havia outra pessoa, ele estava falando com ele mesmo. Então havia duas pessoas ali, né, que na realidade estavam em uma só. Então o ser que é o ego, essa voz da autocrítica, do julgamento, e o ser dois, que é quem executa e faz o que precisa ser feito. E ele diz basicamente que o jogo flui quando você consegue calar essa voz da autocrítica, essa voz do julgamento, porque é ela que faz o movimento ficar tenso, é ela que faz a situação ficar pesada, de forma então que ao executar eu perco a autoconfiança e a fluidez. Então o livro inteiro ele trabalha como calar o C1, essa voz que fica o tempo inteiro me julgando. E eu já ouvi o Paulo Vieira, por exemplo, chamar essa voz de franga. O Jerônimo Temel chama essa voz de Zé Curubu. E eu não sei não como é que você chama essa voz, mas ela não é você necessariamente, ela é um outro ser. E o importante de no fracasso, na dificuldade, eu conseguir calar essa voz é porque ela traz consigo uma progressão. E foi isso que eu achei interessante no livro dele, porque ele diz que a voz normalmente ela começa julgando um ato. Então, em relação à prova de concurso, eu posso ter me saído mal por causa de uma matéria. E de repente eu digo assim: nossa, como você é ruim em direito civil. Eu posso dizer isso. Mas aí daqui a pouco eu começo a dizer assim: nossa, mas você não faz nenhuma prova direito. Primeiro era só uma disciplina, agora já é uma prova direito. Aí daqui a pouco você amplia o julgamento e diz assim: nossa, mas concurso público definitivamente não é para você. E aí daqui a pouco você atinge a sua identidade. E aí você diz assim: nossa, mas você definitivamente não aprende, você é burro mesmo, hein? Nossa, você não é capaz de fazer isso. Então, preste atenção na progressão. Primeiro, eu julgo um ato. Depois, eu julgo um grupo de atos. Depois, eu julgo um conjunto maior, até chegar na minha identidade. E quando eu começo realmente a achar que eu não sou capaz, que isso não é para mim, eu começo então a ofender e atingir a minha identidade. E aí, como tudo aquilo que eu foco expande, tudo que vier na sequência vai servir para comprovar essa identidade que eu criei a meu respeito, com base numa interpretação que eu fiz das circunstâncias. E esse é um risco muito grande, porque as circunstâncias ou fracasso nelas pode determinar a interpretação e a imagem que eu tenho de mim mesmo. E o problema todo é que isso realmente pode se perpetuar e se tornar uma profecia autorrealizável, porque é isso que eu foquei. Ô Lincoln, mas isso significa então dizer que eu não posso, na realidade, entender que eu errei? Eu não posso prestar atenção no erro? Não, não é esse o problema. Segundo o Tim Gallwey, a grande questão é você conseguir olhar para o erro sem julgamento, sem crítica, mas entender como sendo uma parte do seu aprendizado. E aí ele usa uma metáfora que eu gostei muito, achei muito bacana. Porque ele diz assim: olha, ninguém diz que a sementinha plantada no solo ela está errada por ser semente quando ela deveria ser árvore.
Ah, por que você não é árvore ainda? Ninguém diz isso, porque entende que ela é semente. Enquanto ela está lá ainda, enquanto está nascendo o caulezinho, ninguém está criticando o caule por ser caule. Por quê? Porque ainda não é o momento de ser árvore. Entende? Não é o momento ainda de dar fruto. Então a ideia de olhar para cada etapa da vida como sendo simplesmente uma fase e entender que eu estou nessa etapa de aprendizado para poder chegar no próximo nível. Então quando eu consigo olhar sem julgamento, mas entendendo o processo, eu consigo então retirar o peso do C1 sobre o C2 e por causa disso o comportamento ele fica mais fluido. Então, se eu pudesse te dizer e te dar uma dica sobre como lidar com o fracasso, segundo o Tim Keller, eu diria então para você olhar para os seus erros e para as suas falhas não como fracassos, mas como uma etapa natural do aprendizado. De forma então que se eu entender onde eu preciso corrigir, eu simplesmente vou fazer isso sem peso e da próxima vez seguramente vai ser melhor. Eu espero então que você tenha curtido essa dica de hoje, tá bom? Eu sou o Lincoln e eu sou coach. Um abraço e até o próximo vídeo.